Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Legal que vocês estão aqui com a gente, tá? Hoje nós teremos uma live muito boa com a Cristiane Cortez. A Cris é do Rio de Janeiro, ela também já está em atendimento aqui pelo Instituto, tá? Ela vai falar de um tema super legal. A Cris trabalha, é professora, é pedagoga, uma série de coisas, tá? E aí ela vai se apresentar para vocês direitinho e nós vamos curtir a nossa live com ela, tá bom, gente? Cris, fica à vontade. Boa noite para todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Cortez, que nem o Fê disse. Eu sou professora, sou pedagoga, assistente social e hoje nessa nova carreira, né, de terapeuta. Tenho a formação na psicanálise, pós em psicanálise e psicologia e atualmente a psicologia cognitiva comportamental. Esse assunto mente sempre me interessou muito, eu sempre fui fascinada, né, no estudo da... E hoje, para mim, está sendo um prazer galgar esse novo degrau de uma nova carreira, porque você passa não somente a entender o outro, mas a se entender em primeiro lugar, que é muito importante. Eu acho que todos nós deveríamos buscar esse entendimento, né, para poder até estar mais respaldados para poder suportar, né, os conluios que vêm sobre nossas vidas, as diversidades. São tantas lutas, né, que a gente passa durante essa trajetória nossa aí, e nada melhor do que buscar a psicanálise para a gente poder entender um pouco de tudo. Aí eu vim trazer para vocês um assunto bem específico, que apesar dele não ser muito conhecido, hoje em dia está em alta a ansiedade, a gente sabe disso, que é um transtorno que está bastante em evidência, porque ela é uma constância na nossa vida, né? É através do estresse, é através das angústias, né? Das precipitações, de estar sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda. E nós temos agora o transtorno de personalidade dependente. A única coisa que eu queria deixar assim, bem claro, que não é um transtorno mental, tá, gente? Não é um transtorno para psiquiatra. É um transtorno realmente para terapia, porque é um traço da personalidade que tem como ser modelado, tem como a gente estar ali tratando aquele paciente e ele, claro, ele precisa estar querendo. Acho que tudo na nossa vida a gente tem que primeiro querer muito, né? E eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que sonhar e desejar com a nossa própria cura, porque a cura nada mais do que é um bem-estar, né, intrapsíquico. Ele tem que estar dentro e não queremos trazer de fora para dentro. É muito complexo quando a gente busca algo de melhoria para nós de fora para dentro. Não que o de fora para dentro não resolva. Que nem eu disse para uma paciente minha, fazer uma musculação, uma corrida, uma caminhada, nadar, é muito bom. Mas às vezes, não é somente às vezes, quase sempre, o nosso problema está aqui, na nossa mente, né? E é um problema psicológico, é um problema emocional, é um trauma, é um bloqueio, são travas, porque bloqueios são travas que nos amarram, nos impedem de crescer, nos impede de tomar uma decisão, de ter uma atitude assertiva. E aí? A gente muitas vezes tem medo, insegurança, receios, às vezes sofre com o pensamento: ah, eu não vou acertar, eu não vou conseguir, mas está tudo aqui. Mas quando a gente começa a tratar, né, esses transtornos, principalmente esse transtorno de personalidade dependente, a gente começa a perceber que a gente tinha tanta força e tem tanta força que muitas vezes a gente nem sequer imagina, né? E esse transtorno, ele tem algumas características muito parecidas com o sentimento de desamparo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Freud, ele em 1900
e 26, ele já falava desse sentimento de desamparo, que é muito parecido com um trauma psicológico, que ele vem com desejos reprimidos, uma perda muito grande de um amor. Amor de quem? Quando eu digo amor, gente, não é amor de relacionamento, não, porque isso já vem de infância. É o cuidado dessa mãe. Ah, mas a minha mãe me alimentou, minha mãe me deu de mamar no seio, a minha mãe. Mas às vezes a mãe tem tantos filhos que às vezes tem uma falta em nós. Às vezes a divisão de uma mãe é tão grande para tantos filhos que às vezes você precisa de muito mais atenção que um outro irmão seu, mas por você ser maior e ter outros, você deixa de receber. Então é esse amor que eu quero trazer para vocês. Esse amor que é lá no inconsciente, você nem sabe que você sente falta dele, que você precisa dele. Aí a vida vai passando, você vai crescendo, e a gente tenta buscar no outro, na outra pessoa, esse amor que a gente deseja tanto. Tentar suprir mesmo essa falta que é tão inconsciente que muitas vezes a gente nem imagina, mas por que que eu preciso tanto do outro, né? Por que que o outro, só em pensar que o outro vai me deixar, eu já, como se o chão estivesse abrindo, né? Então, eu tô falando desse amor, né? Que foi uma falta justamente da mãe. Ah, mas ela errou? Não estou dizendo que a mãe erra. A mãe não erra. Claro que tem as mães que são má. Realmente ela não dá atenção e não liga. Mas tem algumas mães que, infelizmente, às vezes ela deixa de dar uma atenção específica para uma pessoa específica que não é igual às outras. É o que eu falo. Os irmãos são iguais? Não. Porque os dedos da mão não são iguais. A digital não é igual. Então, se somos, não existe também sentimentos iguais, não existe pensamentos iguais, desejos iguais. Então, nós somos diferentes. Às vezes, o que para o seu irmão não era tanta falta, para você é uma grande falta. Tem alguém falando aí. Pode ir, pode Aí, ir. oi, tem alguém falando? Não, né? Não, 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 pode ir, pode ir. Aí Freud ele diz assim, né? Porque quando vem uma falta, essa falta está onde? No nosso ego. Que para muitos tem muito, tem pessoas que são narcisistas e elas têm muito, né? Um ego muito bem estruturado, além até demais, porque isso também atrapalha ele. Quem sofre da personalidade dependente, ele tem como uma variante, ou às vezes nem tem. Vai depender do grau dessa dependência do transtorno dele. Mas Freud diz assim, e é uma deixa para a gente, essa citação que ele deu, né? O ego se sente desamparado, atormentado e abandonado à sua sorte diante de uma aluvião de citações. Você já imaginou quando você só em pensar em perder ou a outra pessoa te deixar, ou você perder um emprego, ou você perder um ente querido, ou você perder um carro, ou você perder uma casa, enfim, são perdas, né? E na hora vem aquele aluvião de pensamentos, são muitos pensamentos, pensamentos que você não tem como você dar conta. São muitos pensamentos que ali estão injetando como se fosse um processo de ansiedade, porque esse transtorno também traz um nível de ansiedade também bem pesada. E aí, são processos mentais que é difícil manejar, que é difícil elaborar, e são difíceis de você tirar de dentro de você, né? E aí, como a pessoa fica? A pessoa fica desamparada. Ela entra num processo realmente de dependência do outro. Aí, quando a gente fala assim, dependência do outro, é bom você ser dependente do outro? Não é bom. Por que não é bom?
porque é tão bom quando a gente tem a nossa autonomia, né? O nosso poder de decisão, as nossas escolhas, e não depender do outro para que ele escolha para nós. Um exemplo muito bom que o Dr. Lucas dá, que ele é doutor em psicanálise e psicologia, ele diz assim: não tem como você delegar a decisão do outro para a sua vida, porque você vai virar uma pessoa que ele vai manipular o tempo todo. Se ele sabe que você é uma pessoa que não tem o seu poder de decisão, imediatamente você se torna vítima de qualquer manipulador. E às vezes ele não precisa ser um narcisista para te manipular, não, né? Porque esse é um traço do narcisista. Ele não precisa ser um narcisista, basta ele saber que você é dependente dele para fazer de você o que ele quer. E um dos problemas com o transtorno dependente é esse. Se ele for sentar para almoçar ou jantar em algum restaurante e tal com o cardápio na mão, aí a pessoa pergunta para você: o que você quer comer? Ah, o que você escolher? O que você escolheu é do meu agrado. Gente, você não pode deixar o outro escolher. Se você me entende? Olha o nível de dependência. Ele está se anulando e deixando que o outro direcione a vida dele. É complicado quando você permite isso, né? Porque, no fundo, esse traço, né, de dependência, ele acaba levando você a passar por situações desagradáveis, muito desagradáveis, tipo abusos sexuais, coisas que você não quer praticar, né? E às vezes, por você não querer dizer não, porque você é tão dependente daquela pessoa que você não sabe dizer não. Às vezes você não quer entrar em atividades, em práticas, digamos assim, que você não aprova. Agora, você imagina você não gostar de fazer certas coisas e você se sujeitar a fazer para não perder o outro. Olha o nível. Esse ego, ele precisa ser trabalhado. Ah, Cristiane, mas é possível? É possível. Quando a pessoa ela vem te procura, o paciente te procura com uma demanda dessa, se ela realmente quiser mudar, a gente tem como auxiliar. Esse ego ele tem como ser fortalecido, muito bem estruturado. E o Dr. Lucas, que é esse doutor em ele é doutor, né? Então, já estudou pra caramba. E eu gosto muito dele porque ele me trouxe uma estratégia que é para aplicar na clínica, que eu não vou dar tipo, os manejos que ele faz, né? Porque a gente estaria passando para vocês uma prática que é de estudo. Mas eu vou mais ou menos dizer para vocês aonde é a linha desse fortalecimento do ego que a pessoa precisa ser mexida, ela precisa ser. É como se você tivesse que reformatar o HD do computador. E é isso que a gente faz com a pessoa. A gente formata esse ego. E muitas vezes a gente vai ter que tomar um lugar de mãe. Que é isso que é o mais gostoso, né? Eu vejo que esse manejo, né, de transferência, porque é preciso, né, ter esse manejo, essa transferência, e essa segurança também para o nosso paciente, para que ele confie em nós, para que a atividade, o manejo, ele surja efeito. Ele precisa surgir efeito. E uma dessas funções que o Lucas dá, ele também trouxe de uma outra psicanalista que há muito tempo atrás foi condenada por Lacan. Ela chama Elizabeth Mitz. Elizabeth Mitz é o nome dela. Essa escritora psicanalista, ela trouxe alguns manejos e foi esquecido. Esses manejos foram esquecidos
e agora está sendo trazido de volta para a clínica renovada, né? Porque a gente, quando está na psicanálise, a gente se baseia muito pelo material que está no inconsciente, né? Isso vai ser feito. O material vai ser todo trazido pelo nosso paciente, né? Para que a gente chegue lá e o inconsciente vai nos mostrar, né, alguns insights, e dali a gente vai formar, né, um roteiro para que a gente entre com essas funções que a Elizabeth Mintz nos traz. São muitas, gente, são muitas, mas muitas funções. Só que ele dividiu em 4, porque como é o fortalecimento do ego, e a pessoa que tem esse transtorno de personalidade dependente, ele precisa desse fortalecimento do ego dele. Aí ele falou: olha, então a gente só precisa de 4. E uma delas é o senso de identidade pessoal. Quando a gente fala, quando no início eu falei, né, sobre a identidade. A pessoa precisa ter a identidade dela. Ela não tem que viver em função da identidade do outro. O outro não pode ficar, né, opinando por ela, decidindo por ela, enfim, guiando ela. E há muitas vezes, acho que tem até que pegar ela e arrastar, né? E ele diz assim, que é uma imagem corporal, uma imagem que a pessoa tem que buscar dentro dela mesmo, um autoconceito dentro dela mesmo. E a gente vai provocar isso no paciente. A gente vai entrar com perguntas, ao qual essas perguntas vão provocar nesse paciente, né, uma autoavaliação dele mesmo, um autoconceito dele mesmo. Exemplo, um exemplo muito bom. O meu paciente entrou para a sessão de terapia. O ar-condicionado estava ligado. O paciente diz assim: nossa, está frio, né? E o psicanalista: está frio. Fica quieto. Mas preste atenção às estratégias. O paciente, de novo: está frio, né? Terapeuta: está frio. Como as coisas às vezes auxiliam, né? Aí, pela terceira vez, o paciente diz: tá frio. O senhor me permite mexer no controle? E era tudo que o terapeuta queria. Que ele se levantasse e tivesse uma atitude. Era tudo isso. Somente isso. Para ensinar a esse paciente que ele precisa não esperar pelo outro. O que ele queria? Quando ele falou assim, tá frio, né? Ele queria o quê? Que o terapeuta fosse lá e mexesse no controle e diminuísse o ar. Mas o terapeuta, como ele já é bem estruturado, né, e conhecedor, ele já fez aquilo de propósito para que o paciente se levantasse, agisse, saísse daquela prostração de permitir sempre que o outro fizesse por ele. Aí onde eu digo para você, é basicamente isso, que é o senso de identidade pessoal. É provocar no paciente, né, essa atitude dele mesmo reagir e não esperar pelo outro. E outra estratégia também que ele usa, que é a segunda, é a habilidade para se relacionar com as pessoas como seres separados. O próprio, né, tema da função, ele já mostra que esse paciente ele tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. Ele é uma outra pessoa. E ele tem que, através dele mesmo, entender que ele tem as suas resoluções pessoais de si mesmo, que são diferentes do outro. Por isso que tem muitas pessoas que sofrem nos relacionamentos, porque eles idealizam uma pessoa que vai entrar na vida, só que ele se esquece que o outro é o outro.
E precisa ser respeitado e não ser idealizado. Porque às vezes a gente forja uma idealização de pessoa que não é aquilo que a gente acha, né? Não é aquilo. E a gente acaba o quê? Sofrendo as consequências de uma decepção, de uma frustração com o outro, por não saber respeitar que o outro tem a identidade dele. O outro é diferente de mim. Então, se o outro é diferente de mim, eu não posso querer que o outro faça tudo o que eu quero, ou tudo o que eu imagino, ou tudo o que eu fantasio que ele acha que eu vou fazer. Tipo, exemplo, às vezes a gente coloca uma camisola bonita para aquela noite gostosa com o maridão. Tem marido que nem olha, amadas. Olha, tem maridos que arranca nem e nem faz um elogio. Mas a nossa idealização é achar que o outro vai pensar a mesma coisa que faz, que é um erro muito grande. E às vezes dá muito conflito por isso. Como é que o outro vai adivinhar que você quer ser cortejado, apesar que tem homens que são espertos, tem homens que já têm esse feeling, né, Fernando? Tem homens que já têm isso, mas não são todos. São exceções, né? São exceções que existem. Se eles não têm esse feeling, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar bicuda, eu não vou dormir de calça jeans, né? Porque ele não viu aquilo em mim. Amadas, o outro é o outro. Ele é diferente de nós. Muito diferente de nós. É onde temos que ter noção de que nós somos separados do outro. Essa é a habilidade que Lucas diz, que Elizabeth Mitz diz, que nós temos que trabalhar no nosso paciente, fazê-lo enxergar que o outro é diferente, ele pensa diferente, ele tem sonhos, expectativas, gostos diferentes. Na verdade, a gente tem que conscientizar-los de que a vida não é uma fantasia. Nós temos que ter fantasias, mas não idealizações de presta atenção como é que a pessoa introjeta, né, no outro, sendo que o outro nem sabe que ele quer ser cortejado. Essa é uma função que a gente tem que trabalhar a individualização nesse paciente. Você é um ser diferente, individualizado, né, com uma identidade diferente e que precisa entender que essa elaboração ela tem que ser pensada, né, antes que chegue um pensamento nocivo, porque geralmente a pessoa que introjeta, ela idealiza e ela é dependente, ela está sempre fantasiando e querendo que o outro a ampare o tempo todo. Porque esse sentimento de desamparo faz com que a mente fique cheia de pensamentos, toxinas, que fazem mal até para ele. Por isso que o transtorno ele traz tanta ansiedade e outras comorbidades também, que uma delas é o alcoolismo, tá? Traz também a questão de drogas, depressão e muitos outros transtornos também junto. Borderlines também, tem propensão a ser dependente e a ser um borderline junto e um histriônico junto, dependendo do grau, tá, gente, do traço que a pessoa tenha. Então, vê como é que é complexo esse transtorno? Aparentemente, ele é tão, né, sutil para falar, dependente. A gente olha assim, uma coisa dependente é fácil, fácil para quando quem procura tratamento, fácil para quem busca, né, um fortalecimento do ego dele. Mas para quem não procura, se ele não encontra outros caminhos, o sentimento de desamparo chega a um profundo tão grande que ele passa a ser dependente de outras buscas que são muito mais prejudiciais, que é o alcoolismo, que é as drogas, ou
como borderline, né? Além de ser agressivo, ele é super assexuado, né? É um excesso de compulsão de sexo o tempo todo. Então, a gente precisa estar bem atento aos detalhes do paciente, né? Até para a gente poder entender até que nível é essa dependência dele. A terceira função, ele fala sobre a compreensão da realidade externa, né? A visão de fora. Porque o dependente, ele é muito ele, por ele querer muito amparo e ele querer o tempo todo ser cuidado, ele esquece um pouco dessa visão externa. Ele tem que entender que o que acontece fora independe dos desejos dele. Independe. É muito importante que ele tenha clareza que existe uma realidade objetiva que independe dele. Para alguns pacientes, isso é muito complicado. Ele entender que a realidade fora, que o outro é diferente dele. Porque ele se coloca num. Não de coitadinho, não, mas de uma vítima. E ele foi mesmo uma vítima de uma falta. É fato. Falta de algo que não foi suprido na infância. Ah, Cristiane, isso pode ter começado como bebê, pode ter começado desde o ventre. A gente tem. Eu não trouxe para vocês a citação, mas a gente sabe que o Winnicott, o grande Winnicott, ele trabalhou com crianças, ele fez investigações com crianças, e ele diz que muitos processos já vêm do ventre da mãe, de, de grandes rejeições né, que uma mãe, no ato do descobrimento de uma gravidez, ela já transmite para a criança esse sentimento de desamparo. Então, por isso que a gente precisa entender muito o nosso paciente, porque esse desamparo pode ser né, depois do nascimento, mas tem alguns que já nascem com esse sentimento de desamparo. E é uma coisa também que pode ser familiar e hereditário, por incrível que pareça. Se uma mãe tem um sentimento de desamparo, totalmente dependente, ela pode ter também filhos no mesmo nível de dependência e de sentimento de desamparo. E aí eu penso, né? Imagine uma mãe vendo o espelho dela em frente a ela. Se ela mesma, que é mãe, tem esse sentimento e passa por tantos, né, constrangimentos nos relacionamentos, na vida, você imagine você ter que acolher o seu filho no seu colo com os mesmos níveis de sentimentos de desamparo. Como dois desamparados, dois com sentimentos bem, né, sensíveis, vão auxiliar um ao outro. É meio complexo isso. Aí a Elizabeth Mintz, ela diz assim: pode ser muito importante na análise, sem desconsiderar outros objetos analíticos, materiais inconscientes, a gente não pode desprezar isso, interpretações, outras técnicas. Mas que o analista ajude o paciente a perceber quem de fato ele é realmente e ter consciência corporal de quem ele é. Vai ter momentos que você vai fazer perguntas para o seu paciente, ele vai levar aquela demanda de pergunta para casa, ele vai ficar 5, talvez 7 dias para voltar à sessão,
ele precisa refletir sobre aquilo, para que quando ele voltar à próxima sessão, você faça a mesma pergunta para ele e a gente tem, assim, 80% da chance de ele trazer um bom material para você elaborado, porque ele vai ter condição de refletir se ele quer dizer, se ele tem condição ou não condição, se ele teve dificuldade, se ele não teve dificuldade, ou se aquilo ele entendeu que é parecido com ele. E é muito bom quando o nosso paciente, ele percebe que ele tem um traço e diz para você, eu percebi isso em mim. Porque ali ele já está alcançando um progresso na vida, um desenvolvimento, uma cura, digamos assim, um fortalecimento do ego dele, que não é nada melhor do que o próprio paciente dizer para você assim, eu percebi isso em mim. Nós que fazemos terapia, quando eu chego perto do João Pedro, e ele me passa, né, as perguntas e eu respondo e eu trago para casa e eu fico ali elaborando em casa, pensando, sei se vocês são assim, eu fico a semana toda pensando no que eu converso com ele. E na outra sessão, quando eu vou, aí eu viro para ele e falo, eu até agradeço muito ele, falo, João, obrigada, porque você me faz enxergar coisas que eu até percebia, mas nós temos muita dificuldade de assumir, muita dificuldade. E como pacientes, a gente não pode ter dificuldade, né? O Fernando aí está aí, o nosso tutor, camarada, amigo, psicanalista, ó, de top, de linha, né, Fernando? Você nunca vai alcançar com o seu paciente aquilo que você não alcançou. Então, quanto mais a gente, né, se lançar, mergulhar, deixar, abrir os braços para o nosso terapeuta, quanto mais progresso a gente alcançar, mais desenvolvimento, mais crescimento. Como diz o Márcio, é um crescimento né, exponencial, porque você cria asas, você descobre que você é alguém que tem força, alguém que é capaz. E por incrível que pareça, quem sofre de transtorno de personalidade dependente são pessoas que têm um QI maravilhoso. São pessoas que têm uma capacidade de desenvolvimento, de profissões, só que se anulam tanto por causa de uma falta. De uma falta que está ali e ele mesmo não sabe que falta é essa. Mas quando ele começa a descobrir, quando ele começa a se levantar, quando ele começa a criar asas, quando ele começa a ter o senso do ego, né, fortalecido, né, bem estruturado, ele começa a entender que ele é uma pessoa também de potencial. E olha que delícia quando você vê para o seu paciente, eu já alcancei isso, eu já fiz isso, eu já estou fazendo aquilo, né? Sai daquele estágio de prejuízo, porque um ego vazio é um ego prejudicado, é um ego muito vazio, né? Que a pessoa chega a um ponto que a gente fala, algumas comorbidades é a depressão, né? É o envolvimento com coisas, né? Que não fazem bem. Mas é muito gratificante quando a gente percebe que o nosso paciente alcançou. E o quarto é o último, né? Eu já falei três, quarto e último. É o controle voluntário e consciente do próprio comportamento. Acabei que eu até cheguei nesse ponto que eu falei, né? Quando o nosso paciente consegue, né, descobrir isso nele, é justamente isso aqui: o controle voluntário e consciente do próprio comportamento. A gente não pode negar que quando a gente tem dificuldades, né, de elaborar, de entender que o outro é diferente de mim, então eu não posso esperar que o outro me valide, eu não posso esperar que o outro
me elogie, eu não tenho que esperar. Isso é tão ruim, né? A gente percebe que aquela pessoa, de fato, né, ela está perdendo tempo, ela está deixando de fazer algo para ela para viver num estágio mesmo de inércia, né? Mas quando ela percebe isso, que ela precisa desse controle, porque o dependente ele precisa se controlar. Querendo ou não, ele precisa se medir. Até que ponto o outro tem que me dar, ou me retornar, ou me validar da forma que eu quero? Entendo? Eu tenho que entender isso, que eu não posso esperar isso do outro, mas eu posso esperar de mim. Eu posso esperar de mim que eu supere isso. A gente fala assim, né? Ressurgir da fênix, né? Eu posso tirar isso, eu posso controlar né, essa necessidade, né, que eu dependo do outro para que eu não me sinta melhor. Eu mesmo posso me bastar. E eu tenho condições suficientes de enxergar em mim que eu posso me bastar, né? E é isso que a gente tem que fazer com esse paciente. Tentar levá-lo a essa realidade, né? E esse controle, esse domínio dos seus impulsos, que são impulsos que a gente, nos estudos que a gente vai fazendo, a gente percebe que são impulsos assim, quase um impulso de morte, né? E Mary Klein, ela dá um outro nome para esse nível de impulso. Ela diz que é um sentimento de desamparo, aniquilamento e esvaziamento das capacidades egóicas, uma neurose traumática. Klein fala que é isso. É uma identificação adesiva. A, quem sofre do transtorno de personalidade dependente, ele precisa de um adesivo. O que é um adesivo? É algo que você cola, depois para tirar, né? Tem alguns que, nossa, fica até a marca. Ela trata isso. É como se fosse um impulso adesivo de colar no outro e não querer se desgrudar do outro, justamente porque não quer perder esse outro. Esse é o sentimento de desamparo é tão grande, porque se ela já não teve, e se perder esse que ela conseguiu conquistar, a admiração, é como se realmente o chão se abrisse para ele. Só que eles também colocam que não é somente para quem não recebeu, até para quem recebeu em excesso, também é prejudicial. Porque geralmente, quando uma mãe é suficientemente boa, né? Quando ela é muito boa, às vezes ela exagera nesse exagero de amor. E às vezes poda tanto, tira a autonomia da criança, e a criança também cresce com esse sentimento de que o outro tem que cuidar dela, que ela não precisa fazer nada, que o outro vai ocupar o lugar da mãe. E você vê que a mãe está implicada em tudo, né? Tanto na falta quanto no exagero. E aí, querendo ou não, a gente mexe com o inconsciente da pessoa. E para o paciente entender e perceber que isso já vem lá de trás, lá de trás, lá de trás, nós que somos psicanalistas, né, terapeutas, temos que ter muito manejo, né? Temos que ter muito cuidado. A empatia tem que estar ali o tempo todo. Realmente, você tem que gostar da prática. Você tem que amar. Você vai. Não é carregar no colo, não, mas sofrer alguns conluios, que a gente sabe, né? Mas fazer a transferência de uma forma
que a gente não perca esse paciente. Porque a certeza de 90% de que esse paciente, a hora que ele conseguir despertar e fortalecer esse ego, ele vai sair da terapia, com certeza. Ele não vai precisar ficar a vida inteira fazendo terapia, não. Porque se ele já alcançou esse fortalecimento, é tudo o que ele precisava. É só criar asas e voar. Alguém tem pergunta? Eu falei, e acabei, ninguém pergunta, ninguém fala nada. Mas é isso aí, gente. Existem outras coisas no material que eu busquei, mas que não foram assim tão necessários, porque o necessários eram essas 4 funções que me chamaram muita atenção, né? Muita atenção. E eu até falei para o Fernando, vocês não estavam aqui, mas eu falei para o Fernando, o que me levou a esse estudo, eu não sei se vai ser até um estudo para o meu TCC, eu acredito que eu vá investigar mais coisas, porque eu gostei dessa área, porque esse transtorno, ele diz muita coisa, porque ele vem com a ansiedade junto. Ele é colado no ansioso, e no DSM eles são considerados, né, quem tem o transtorno de personalidade dependente, eles são considerados os medrosos e os ansiosos. Quer dizer, é tudo que a gente tem aí na atualidade. São mais pessoas ansiosas e medrosas, com pânico, medo, receio, né? de tomar um passo, de tomar uma decisão, de buscar coisas para si mesmo, né? E eu acho que esse transtorno me chamou a atenção muito sobre isso, porque ele abraça uma demanda que a gente tem visto no nosso trabalho, né? Andando na rua, conversando com as pessoas, a gente percebe, né? E tem o que eu falei, as comorbidades que ele também traz com ele, consigo, que tem como a gente também está incluindo nesse pacote, que é um pacote, né? Você percebe que é um pacote. Quando a gente vai aprofundando no estudo desse transtorno, aí a gente até fala, né? Não é um transtorno mental, gente. É um transtorno, é uma coisa que incomoda, né? Me incomoda porque eu sofro, mas que incomoda muito mais o outro, porque para o outro, uma pessoa que depende dele o tempo todo e cobrando dele o tempo todo, qual é a tendência do outro fazer? É abrir mão dela, né? A pessoa não aguenta. É o tempo todo querendo elogio, querendo ser validada, o tempo todo sendo cobrada. O que acontece com esse outro? Esse outro desiste. Desiste, né? Então, eu acho que nós temos que pegar aí, né? E trazer essa esperança, acender essa luzinha aí para quem tem essas comorbidades e esses traços, né, acentuados aí que são prejudiciais e, querendo ou não, né, que criam tipo uma falência dentro da própria pessoa. Ô, Cris, posso cortar você Sim, um pouquinho? Tem uma pergunta aqui da Alessandra. Ela sim. colocou assim: existe mais homens ou mulheres com esse transtorno? Você sabe me falar? Olha, mais mulheres, por incrível que pareça. Existem homens, mas mais mulheres. Mais mulher. O que me chamou bem a atenção no que a Cris trouxe para nós, não sei se vocês vão concordar, é a questão do outro, né? É, Realmente é do outro, né? Quando eu comento com vocês, que eu estou atendendo vocês, ou fazendo alguma live e tal, eu sempre comento que a gente busca o eu de cada um, para você ficar mais forte, para você não depender do outro, tá? Isso foi Freud que nos ensinou. Tá? Isso é, é muito interessante. Então, olha, o que a Cris trouxe vem bem ao encontro ao que eu sempre comento com a galera aí, né? O eu, gente, o eu, vamos ser nós, vamos buscar dentro da gente aquilo que nós podemos ser, não esperar do outro. Deixa o outro
ficar abaixo de nós. Primeiro nós, para a gente poder ter um nível de vida, uma qualidade de vida melhor. Tá? Essa foi o que a Cris colocou, foi muito legal, e o que eu comentei com vocês agora, eu acho que é bem interessante. Alguém quer fazer algum comentário, fazer uma pergunta para a Cris? Vamos aproveitar, gente. Eu não sou o doutor Lucas, não, mas eu estou estudando com ele, tá? Tá. Bom, vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Nossa, ninguém, todo mundo domina o assunto. Sim. A Luísa quer comentar. Fala, Lua. Oi, boa noite. Boa noite, Lu, tudo bem? Tudo. Cristiane, E, tem uma idade para que tu possa começar a perceber esses padrões na vida adulta, na adolescência? Existe uma idade, mais ou menos, que tu possa perceber esses padrões olha, conscientes? Pode. eu como eu sou professora e assistente social, eu trabalho no meio de muitos jovens, né? Jovens e adultos, né? E eu já prestei atenção que existe alguns jovens que já estão passando por esse processo. A gente começa a perceber no primeiro relacionamento que ele tem. Houve uma mãe que me procurou, os jovens não quis ser tratado. Ele se negou, não quis. Mas ela me passou toda uma realidade vivida na infância do menino. Inclusive, ela chorou muito, porque ela tinha que trabalhar fora, então ela não dava muito assistência em casa, né? Ela era empregada doméstica, então deixava os filhos muito sozinhos. Aí ela foi me passando o quadro, porque precisa, né? Eu não posso fazer diagnóstico nenhum. Eu teria que ter tratado, eu teria que ter ouvido o menino, mas pelo que ela me falou e o que aconteceu com ele quando perdeu a namorada o largou, deixou, são todos traços de transtorno de personalidade dependente. Porque a falta da mãe, querendo ou não, gente, implica nesse desamparo, né? Nesse sentimento de desamparo. E ele vai transferir esse sentimento de desamparo, ele vai buscar em outra pessoa, ele vai buscar no outro, né? Esse fortalecimento. E muitas vezes ele vai introjetar, foi o que o Fernando falou, esse outro dentro dele. Por isso que ele depende tanto do outro, porque o outro começa a ser um objeto não somente amado, ele começa a ser um objeto de energia, de pulsão. Ele vive em função do outro. Ele precisa do outro para isso, para o tempo todo ser validado e o tempo todo ser preenchido. Quem preenche o vazio dele é o outro. É triste, mas é superável quando tratado. Por isso que a gente tem que fortalecer o ego dele, né? Agora, a propensão de depressão, sim, o menino já estava entrando numa depressão. Quando ela me falou, aí eu falei, ih, caramba, ele já está com depressão. Aí já é um outro nível, já não é somente a terapia, ele teria que buscar também a farmacologia também, ele teria que ir para um psiquiatra também, né? Porque ele já estava tentando até suicídio, né? Então, para você ver que tem como ser diagnosticado em adolescentes, eu acredito que até em crianças. Crianças eu ainda não percebi, porque é uma coisa que precisa de muito mais atenção, né? Mas dá para perceber, sim, que tem tudo a ver com essa falta, com esse sentimento de desamparo. Consegui te responder? Sim, sim, foi claro, obrigada. Agora, no adulto, né? No adulto é nítido isso, né? Quantas mulheres não estão dentro da sua casa sofrendo por dificuldades de abrir mão do casamento? Não é porque ama o marido, né? É porque ele virou
a fonte de energia dela. E se ele sair, ela entra em desmantelamento, né? Ela entra em processo de esvaziamento total, aonde corre o risco da depressão. Então, é um quadro assim, bem melindre, né? Bem melindre. Pessoal, quem mais quer perguntar para alguma coisa para a Cris, por favor? Vamos lá. Deixa eu ver no chat aqui, Cris, se tem alguma pergunta. Espera aí. Não, não tem. Não tem nenhuma pergunta aqui. Gente, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos aproveitar mais um pouquinho da Cris. Tem um assunto. E Tem... o tratamento, Cris, Oi. seria praticamente a terapia mesmo. A Olha, não ser um caso muito de muita dependência num farmaco, talvez. como é que é o seu nome? Luísa, Luísa, se o terapeuta for top, se ele entender e tiver um manejo específico, ele consegue ajudar esse paciente, sim. Mas o paciente tem que querer muito. Ele tem que acreditar na melhora dele. Ele tem que desejar isso. Que é um processo que ele primeiro é como uma gestação, né? Ele tem que engravidar desse desejo de deixar de ser dependente, de querer ele mesmo ter domínio, controle sobre os seus impulsos que são nocivos, né? Ele depende muito do próprio paciente. O terapeuta, às vezes, vai ajudar a filha, mas é que é até passado para a gente. Quando a gente vai e tenta, mas não tem êxito, nós também não podemos entrar numa questão de que eu fui mal profissional, né? Porque tudo vai depender desse desejo do paciente. entendeu aí, Luísa? Tudo certo. Entendi, sim. Tá joia. Quem mais, Obrigada. pessoal? Vamos lá? Lecia, Alessandra, Simone, Márcia, Dani, a Carmen, a Vilma, e tem algumas pessoas que eu não sei mexer direitinho aqui, não estou vendo, mas quem quiser perguntar, fica à vontade, pessoal. Ô, Fernando, Oi, você percebeu que eu estou com a canequinha igual de psicanalista mesmo? Ó, sim, você tem uma ideia? Nós fizemos um encontro aqui em Campinas, o Instituto deu de presente uma caneca para cada um, viu? ó, que chique, hein? Vou Então. cobrar a minha, a gente manda pelo correio. Olha lá, ó, as meninas mostrando, olha aí, ó. Eu fiz. Ô, Fernando, tá sacanagem, Fernando, eu quero uma. Linda, gente, muito linda. Mas Bom, é lindo, né? não, mas Esse slogan é muito bonito, eu adorei. A hora que Nossa, eu comecei a fazer as minhas artes, né? Porque eu também mexo com arte gráfica, né? Nossa, eu adorei. Eu falei, nossa, que slogan bonito. então, mas é gostoso realmente, né? Gente, vamos lá aproveitar do conhecimento da Cris, vamos fazer pergunta, senão nós vamos estar terminando a nossa palestra. Eu tenho uma pergunta meio comentário, meio dúvida, meio manejo clínico, talvez. Se eu consigo trabalhar no meu paciente um transtorno de dependência, e aí ele entende, então, que ele tinha isso com ele. E ele começa a trabalhar dentro dele para não ter mais isso. Você acredita que ele começa a descartar tudo que ele tinha até o momento por pensar na cabeça dele que ele foi atrás daquilo por conta de uma dependência? Presta E atenção. talvez eu cause, por exemplo, um outro transtorno? Não, você não vai causar, não. Não, outro transtorno, não. O que você pode provocar nesse paciente é uma conta transferência, né? Só que você, habilitada, né? Conhecedora da ética e sabe, né, da sua posição diante de uma conta transferência, você não vai entrar em conflito com esse paciente, né? Você vai respirar e vai tentar mostrá-lo de uma forma mais
elaborada e tentar levá-lo. Não insiste, né? A gente não pode insistir, porque cada um tem o seu tempo, né? A gente tem que também perceber isso. Será que é tempo dele entender que ele precisa chegar nesse ponto ou não? Eu tenho que esperar mais um pouco, porque cada pessoa é pessoa. Então, cada pessoa ela vai alcançando uma mudança, um entendimento devagar. Talvez, se ela não compreendeu, você dá uma respirada, descansa, dá uma pausa. Mais lá frente, você começa de novo o processo. Porque, pelos estudos que eu fiz, nem todos os pacientes vão chegar a um reconhecimento instantâneo. Alguns vão demorar muito, porque tudo é questão da elaboração mental psíquica dele. Ele que tem que fazer esse processo. Não somos nós que vamos incutir. A gente não pode dar conselho. A gente não pode mostrar a realidade para esse paciente. Ele que tem que, ele mesmo, começar a fazer associação. Ele mesmo tem, né? Não sei vocês, eu sempre, quando o meu terapeuta está fazendo comigo, eu começo a perguntar para mim se aquilo que ele está me trazendo tem alguma coisa a ver. E por mais que eu queira dizer que não tem, depois, no final, de tanto você pensar, cada um tem a sua facilidade ou não de elaborar, né? Aí eu falo, nossa, caramba, não é que eu tenho isso mesmo? Não é que eu preciso melhorar isso mesmo? Mas tudo é questão de tempo. É o tempo. Ô, Cris, antes de eu passar a palavra para a dona Vilma, tem uma pergunta da Esther, tá? A Esther está perguntando aqui que o sentimento de abandono na gravidez, esse fica mais evidente em casos de gravidez com depressão ou filho de esquizofrênico, por exemplo. E também ela completou, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, né? E também, mais uma pergunta dela, tem alguma técnica de abordagem? Entendeu aí, Cris, mais ou menos, o que a Esther perguntou para nós no chat? É que deu uma misturada, né? Sim, ela falou três É. temas. Ah, tá. Repete aí para mim. Primeira. A primeira, da gravidez com depressão ou filho de esquizofrênico, por exemplo? Seria um erro dizer que a depressão não faz parte de uma mãe depressiva. Eu acho que é o que ela quis dizer. Uma mãe depressiva está grávida. Isso pode ser sentimento de... Sim, pode, porque já que nos estudos é dito que possa ser uma coisa hereditária, também sim. Mas quando eu falo da gravidez, eu falo mais pelo processo de rejeição, né? De ali você não querer aquela criança e aquela criança crescer no ambiente e você ver o seu filho, digamos assim, ou filha, passar por constrangimentos no relacionamento abusivos, viver uma realidade de relacionamentos abusivos e você vê eles sofrerem e eles não conseguirem sair da relação. Aí você percebe quanto, né, dependente aquela pessoa está sendo de uma outra e vivendo um relacionamento que está fazendo mal para ela e ela não consegue sair daquilo. Tá. E uma técnica de abordagem para plantar uma sementinha, para melhorar, tem alguma coisa ou não? Então, as técnicas, eu passei aqui, são aquelas 4, Ah, tá. né? São aquelas técnicas. Oi? Não, Não, pode falar. Falou? Pô, não, espera um Sou eu. minutinho. Pera. É que tem algum microfone aberto. Pera aí. Ah, pera. A Andréia já fala também. Então, são as 4, né? São as 4 tópicos que você comentou, é isso? Se alguém quiser o material, depois eu passo para você, você distribui material. O material está bem sucinto, mas tem as 4 abordagens, tem outras coisas que eu passei, que não valiam a pena falar, porque o importante era entrar nessas 4, né, funções que a gente pode estar aplicando dentro da sessão. Tá. E a outra, ela falou sobre esquizofrenia, esquizofrênico. Isso. Não tem a ver, não. Não. Porque o transtorno, não. O esquizo é um outro grupo.
não faz parte do dependente. E as comorbidades do transtorno dependente são os borderlines e os histriônicos. Tá, A pessoa pode ter esse mais esses dois. E tá. da ansiedade. A Dani perguntou se pode passar de mãe para filho. Pode, já falei, pode. 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 Tá, joia. Pode. Porque geralmente veio do seio familiar e é falta da mãe. É alguma falta que foi da mãe, entendeu? Entendi. Sim. Dona Vilma, a senhora quer perguntar para a Cris, por favor? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada, então eu não sei quais são os 4 tópicos. Mas você falou sobre a dor, né? A dor dele, como ele tem uma dependência no outro, então a dor dele seria rejeição? É como se fosse uma rejeição, mas não é rejeição porque se trata de uma energia do ego. Tá. É uma pulsão de esvaziamento. Por isso que a gente precisa trabalhar o ego. Tá. E ele está dentro da estrutura clínica da neurose? Tá, né? Ela Porque... é uma neurose traumática. Ela é uma neurose. Tá. Você Neurose. estava falando aí sobre a questão da hereditariedade, né? Porque passa de mãe para filho. Seria no caso de gravidez, que a mãe passa assim, momentos difíceis, momentos de depressão. Nisso ele vai sentir que passa, né? Os sentimentos da mãe passa para o filho na gestação. Né? Passa. Então, ele vai nascer, ele vai desenvolver esse sentimento? Pode, como também não pode. Vai depender, né? Porque uma mãe ela tem vários filhos, mas nem todos eles são iguais. Isso é um caso numa família. Às vezes até não tem. Que bom que não tenha, né? Pensemos assim. Mas acontece sim, acontece não todos, mas às vezes um é premiado. Porque nesse caso aqui, se a mãe não tem tempo, né, de dar mais atenção, e ele já sentia essa tipo, suponhamos a mãe na gravidez, tipo assim, por que eu estou tendo filho? Vontade de abortar, que passa todos esses sentimentos para o filho. Né? Fica bem pior, né, para essa criança. Aí ela nasce, a mãe não tem tempo, né, de dar um amparo, de dar carinho. Então, eu acredito que vai desenvolver esse transtorno de dependência, né, por essa questão, que talvez, em caso de mãe que tem tempo de dar mais carinho, né, mais atenção, isso aí pode não desenvolver. Quando você dá uma medida balanceada, tudo tende para a criança ser uma pessoa saudável. O problema está em não dar muito, que tira a autonomia e a capacidade daquela criança crescer e ter sua identidade, né? Porque tem mães narcisistas que colocam os filhos debaixo das asas e ninguém toca, né? Também tem a questão de culpa da mãe. Né? Vamos dizer que ela teve uma gravidez bem difícil, ou até passou pela mente dela de fazer um aborto, ou uma tentativa. Então, ali, quando ela tem ali o filho, ela passa a ter aquele apego, aquele cuidado, né? O supermãe, para exagerado, né? Para ela mesmo tirar aquela culpa dela. E aí tira a autonomia do filho. Cris, agora eu vou passar a pergunta da Luísa, tá? Para ela perguntar aí para você. Oi, Luísa, vamos lá. Cris, eu queria saber, assim, eu acho que tu tocou nesse assunto, não prestei muita atenção, mas talvez tenha me passado, mas o transtorno de personalidade, ele está na mesma categoria dos transtornos mentais? Ele fica dentro dessa categoria? Ele tem alguma coisa que... Não, presta atenção. Não é um transtorno mental psiquiátrico. Uhum. É um transtorno de personalidades, é um traço. Personalidade, um traço da personalidade. Mas ele pode ser comparado a uma bipolaridade, talvez? Não.
Não tem a ver, não. Tá, joia, O então. bipolar é em outro grupo. Certo. Tá. Pessoal, vamos lá. Mais alguém quer perguntar ou nós vamos poder encerrar agora? Deixa eu só fazer um complemento aqui. Pode falar, dona Vilma. Como você falou que é transtorno de personalidade, seria no caso desses, ele seria tipo que fala, né, que tem o esquizoide, tem o rígido, né, tem o psicopata, né? Seria mais ou menos com esses traços, algum aqui que ele possa se identificar? Esses outros transtornos que você me trouxe são outros transtornos que no DSM eles pertencem a outro grupo e eles têm outras características, outros níveis, entendeu? De características diferentes de quem tem transtorno de dependência. Porque eu estou associando pela personalidade. Porque quando você olha a tabela do DSM, né, ali a gente tem um grupo, e nesses grupos tem vários transtornos, só que o dependente ele está bem em outro, né, em outro grupo que não pertence a nenhum do psicopata, a nenhum do bipolar, né? Ele é mais uma neurose. Como ele se faz de uma neurose, ele está mais propenso a estar no borderline, porque é uma falta, né? Ele pode virar um borderline, mas depende do grau, né? Desse vazio, dessa falta que está dentro dele. Porque foi o que eu falei. Eu posso ter um transtorno de personalidade dependente, você também pode ter. Mas isso não diz que eu tenho o mesmo nível de grau que você. Às vezes eu posso ter menos, você menos, eu mais. Perfeito. A Andréia queria fazer alguma pergunta. Quer fazer? Não, ela caiu ali a conexão dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na biblioteca do Instituto, no site do Instituto, tem o DSM, ou 5, acho que é o último que nós saiu. Tá lá, tá? E lá tem todas as categorias dos diagnósticos, tá? Tem muitos. Tem. Muitos. Aí é só clicar lá, pedir autorização. Eu vou ver que é vocês que fazem parte do Instituto, eu vou liberar o acesso, tá? Tem tudo lá. André, você queria fazer uma pergunta para a Cris? Fique à vontade. Abre o microfone, André. Então, aqui as meninas já falaram, então eu tinha a dúvida, mas aí eu acabei entendendo por quê. Quando a Cris falou sobre a ansiedade, a Cris me corrija se eu estou errada, né? As meninas estavam perguntando aí sobre algum tipo de transtorno, porque assim, o TDAH ele é muito ansioso. Então, assim, o que eu entendi que ela falou é que essa pessoa que tem esse transtorno, ela é ansiosa e medrosa. A minha pergunta era, quando criança, você consegue perceber isso? Mas aí as meninas estavam fazendo as perguntas, e por ela falar dessa dependência da mãe, essa dependência da mãe seria também um traço que a criança ia formar, ou, aliás, já tem, e essa rejeição também lá desde o ventre, ou conforme fosse crescendo, ela já ia desenvolver esse traço. A diferença que as meninas estavam perguntando do DSM-5 é que, realmente, esse traço que ela está falando, ele não entra nesses transtornos, porque, assim, uma criança, vamos dizer assim, que eu falo do TDAH porque eu tenho muito essa participação de criança com TDAH, por isso que a minha pergunta era da criança. O TDAH ele já é muito ansioso, então, assim, e eu tenho alguns TDAH que já não são tão ansiosos, entendeu? Então, por isso que eu ia perguntar a ela, se a criança ansiosa, você já consegue identificar esse traço na personalidade dela. Posso te responder? Sabe Pode. quando você pode... Eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo. Tá vendo, não? Não sei por que eu não estou te vendo. Tudo escuro aqui. Me tirou aí? Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Ô, Andréia, sabe quando você pode desconfiar, porque para você diagnosticar, você tem que tratar essa criança, né?
Você já viu essas Uhum. crianças que, quando a mãe sai para trabalhar e deixa ela no portão, que ela fica assim, mãe, 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 mãe. Essa Uhum. criança, ela tem desamparo. Por isso é que ela fica ali gritando, mãe, mãe, mãe. Crianças que às vezes saem contigo para algum lugar, uma festa, até o tempo todo agarrada no teu pescoço, que não quer ir com ninguém, não quer nem sair do colo para conviver com as outras crianças, brincar. Essa criança sofre de desamparo. Ah, Tá já tem um Agora, traço, né, de se tornando assim com um adulto com uma dependência de qualquer outra coisa, né? Ou isso. pessoa. Agora, a mãe, ela pode já, ali naquele momento, já ir trabalhando essa criança. Se a mãe for uma mãe que tem essa percepção que aquilo ali não é normal, ela pode ir trabalhando devagarzinho aquela criança, devagarzinho, levando até no meio para socializar com outras. Já viu que crianças que não gostam nem de estudar, têm horror de estudar, não querem estudar de jeito É, nenhum, não quer ficar na escola, fica conheço, chorando? Sentimento de desamparo. Agora, por quê? A gente não sabe como foi a criação, né? Às ou vezes gravidez também, né? Ou uma a coisa gravidez boba, também, né? uma coisa boba, às vezes uma coisa mínima, mas cada um sente de uma forma diferente e num grau, numa quantidade, somente, né? Nem Freud explica, para te falar a verdade. Nem Freud. É. É, E essa dependência da criança, ela quando vai se tornando adulta, ela tira isso da mãe e coloca no namorado, no filho. ela vai fazendo transferência, né, André? Experiência. Transferência, é verdade. A Pessoal, criança que fica, que pega assim, vamos dizer assim, a criança que ela gosta muito de, que a mãe, ela pega o rosto da mãe e está falando que é um tipo também desse traço, Cris. Aí é O que uma que a mãe criança olha? agora tem que perceber, porque existem outros níveis, né, de traços que tem muito a ver com isso, que a criança quer tudo para ela, né? Ela tem que ser o holofote, né? E a gente tem que ver porque a gente entraria futuramente também numa criança narcisista, porque o narcisista ele quer toda a atenção para ele também, legal. né? Quem Toda a mais, glória para ele. quem mais quer perguntar? Gente, a nossa reunião hoje foi muito interessante. Pontuar a necessidade de cada um de nós termos o eu forte, né? O paciente, nós, enfim, todos nós precisamos ter o eu forte para nós podermos dar continuidade firmes e equilibrados na nossa existência aqui nessa matéria que nós estamos hoje. Ok? Alguém mais quer comentar algo? Nós podemos começar a encerrar, pessoal. Nossa, Bom. que silêncio. Na verdade, Eu quero Fernanda, perguntar. Eu quero opa, perguntar. A Pergunta, Cris Cléia. aqui de que lugar aqui do Rio? quem eu? Eu sou de Engenheiro Paulo de Frontin, município do Rio de Janeiro, interior do Rio de Poxa, Janeiro. tá bom. Tá, Mas faço atendimentos online. verdade. Pessoal, vamos lá então. Alguém Tá mais uma bom. coisinha aí para a Cris, para ela nos agraciar? Ou podemos começar a encerrar, pessoal? Então podemos começar a encerrar, né? Eu sou. É, Oi, fala, Cris. tá, Fernando? Pode falar. Não, eu só ia dizer que é para a gente não ter medo de ser feliz, né? Se a gente tem alguma falta, se a gente tem alguma trava que ainda nos impeça, né, de alcançar o melhor de nós, eu acho que a partir de hoje, né, eu acho que a gente vai ter uma outra visão, perspectiva para nós mesmos, né? Que eu acho que o princípio da cura está aí, em você querer vencer os gigantes que estão dentro de você mesmo, né? Porque nós temos gigantes, né? Você percebe que o transtorno de dependente ele tem um medo de arriscar. A gente tem que sair de dentro de uma bolha. E muitas vezes a gente se coloca dentro de uma bolha, né? Se protegendo.
Porque quem sofre de transtorno de dependência, ele às vezes ele sofre tanta invalidação, porque ninguém consegue conviver com ele, esse é o problema dele, porque ele quer demais do outro, uma coisa que ele não vai conseguir tirar, porque ele tem que saber entender que o outro ele tem as vivências e as elaborações dele diferente de nós, né? Ou diferente dele. Então, ele imediatamente, quando ele perceber que isso é a grandeza para o crescimento dele, que é o nosso às vezes também, que a gente precisa também, né? A gente começa a subir os degraus, né? De evolução para nós e para os nossos pacientes. Eu não tenho medo mesmo de ser feliz. Arriscar. Abra os braços e deixa o terapeuta tirar de você. Perfeito, perfeito. Gente, mais alguma coisa? Último recado. Vamos fazer valer a pena, né? Esse é o grande toque. Vamos fazer valer a pena esse momento que nós estamos passando. Ok, gente? Um beijo a todas, né? Porque só eu sou o único, né? Então, um beijo a todas. Tchau. É filho único mesmo. Beijo, ó. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Olá, boa noite. Eu só quero agradecer a Cris aí. Acho que foram muito, Tem muito mais um aqui feliz com a gente. na sua fala, tá? Muito obrigado. É Jerônimo Júnior que está falando. Muito